Se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Você já deve ter ouvido essa frase, geralmente dita em nome de Marx, mas não foi exatamente isso que ele disse. O mais próximo do que ele disse é que o produto social do trabalho deve ser usufruído, deve pertencer igualmente a todos os membros da sociedade. Essa frase mesmo deturpada disparou séculos de disputa de classe, mas ela guarda um fundo de verdade. Seria justo que os trabalhadores que efetivamente produziram, botaram a mão na massa para produzir os bens de consumo, pudessem usufruir todos os bens de consumo que eles elaboram, já que as fábricas e os maquinários sem trabalhador humano nada produz. Por outro lado, o trabalho humano, a economia, o mercado, a troca já existia antes de existirem máquinas, já existia antes de existirem empresas. Então o trabalho vem na frente. Logo, se é esse trabalho humano quem produz, independentemente de fábricas, o trabalhador, ter acesso a tudo que produz. Claro que aí a gente tem outras críticas, né? Hoje em dia, no sistema produtivo como é hoje, as fábricas, as empresas são sim muito importantes. E é por isso que a frase mais original, que os produtos do trabalho devem ser usufruídos igualmente por todos os membros da sociedade, essa é a frase mais certa, né? Só que esse conflito trazido e expresso por essa frase tem impressionado muito os donos do capital, as empresas, os donos das fábricas, porque eles se veem numa situação em que não tem como negar que é o trabalhador quem produz, utilizando os meios da fábrica, mas o trabalhador também poderia produzir sem os meios da fábrica. E aí eles se sentem pressionados para encontrar uma forma de tirar o trabalhador dessa equação. Então a gente consegue visualizar, e aqui é o ponto que eu quero chegar, como é que a tecnologia atual, a robótica e a inteligência artificial se relaciona com isso. Vamos imaginar como a robótica está hoje em dia, não sei se você já viu. Vou colocar aí alguns vídeos para passar para vocês verem. Hoje temos robôs que conseguem fazer o trabalho de seres humanos completos dentro de fábrica. Então as fábricas estão pensadas hoje para serem automatizadas. Não somente aquelas máquinas que a gente já vê há muitas décadas nas fábricas, mas a robótica humana substituiu o efetivo trabalho humano, porque antes as máquinas precisavam da soma da máquina do trabalho humano. Hoje não mais. Então vamos passear aqui numa teoria da conspiração. E se os donos dos grandes meios de produção, aqui eu não estou falando empresário de bairro, empresário de cidade pequena não, que eu estou falando de Big Techs, das grandes fábricas de veículos, aeroespaciais e outras afins. E se eles estiverem elaborando e produzindo essa robótica exatamente para tirar o trabalhador dessa equação? E aí a frase de que se o trabalhador produzir o bem de consumo, ele deve ter direito de consumir aquele bem, se perde, porque com a robótica ele não vai mais ter produzido, vai ficar fora. Então todos os bens de consumo serão só dos donos de capital. Parece exagero pensar que isso está sendo buscado por essas empresas, mas dá uma olhada aí. A Amazon planeja até 2033, daqui a 8 anos, automatizar 75% das suas operações. E eu não estou falando só de fábricas, estou falando de operações. Tirando completamente o trabalhador da jogada. E a Amazon, até onde eu posso ver, é quem está mais à frente nesse sentido, é quem é mais agressiva. Outras empresas ainda dizem que não, vão ser tecnologia junto com o trabalhador, mas a Amazon está batendo pesado. E se for esse o objetivo? E se o objetivo for retirar o trabalhador do meio de produção e ele não tem mais direito a consumir nada que ele produz? Como vai ser essa economia que vai restar? Será que esses 1% mais rico da humanidade, porque eu estou falando que esses donos de capitais do 1% mais rico da humanidade, só deles, será que eles vão conseguir girar a economia e consumo apenas entre eles? Eles estão pensando em criar uma bolha somente para eles? E como ficaria o mundo para o trabalhador? Economia paralela? A gente já consegue até visualizar aí um roteiro de filme, né, de Hollywood, em que o mundo, a Terra é dividida em duas classes principais, trabalhadores e os donos de tudo, e o que fica para o trabalhador é só o que resta. A gente pode até visualizar o retorno ao escambo pelos trabalhadores, enquanto os donos desses meios têm tudo. Depois vocês assistam o filme Time, que acho que até com Justin Timberlake, excelente, ele representa um pouco desse cenário que a gente está descrevendo aí.